é que 96% das terras raras é a China que os compra. E as terras raras são a nova tecnologia. As terras raras são a nova tecnologia. Isto é, não há F-35 sem terras raras, não há submarinos sem terras raras, a nova tecnologia depende da China. E o que os Estados Unidos estão, a estratégia norte-americana, assenta em duas linhas de operação. Primeiro, a apropriação das fontes produtoras de petróleo. Os Estados Unidos são autossuficientes em termos de petróleo e gás, mas ao apropriarem-se das fontes produtoras, já o fizeram na Venezuela, descobriram cá cristãos na Nigéria, não é? Então, descobriram lá cristãos, como diz o jornal italiano, onde vão, ou o jornalista italiano, onde os Estados Unidos vão normalmente espalhar a democracia e encontram petróleo. O Irão insere-se nessa estratégia. Da mesma forma que se insere a intenção se insere a ideia de apropriação ou de anexação do Canadá e já não podem tentar ali no estado de Alberta, que é o estado que produz petróleo, gás, não é? Petróleo, hidrocarbonetos, provocarem uma cisão, uma saída portanto, fragmentar. O que é que querem fazer no Irão? A mesma coisa que fizeram na Líbia, que fizeram no Iraque, é balcanizar o país, o que é fragmentar o país, criar ali em 7 estados, apropriarem-se dos postos de petróleo e retirarem à China o checkmate na China. E não só à China e à Rússia. Porque a partir daí, o Irão não só é um grande produtor de petróleo, mas é onde passa a Belt and Road, onde passa o corredor sul-norte que liga o Porto e Damiano a São Petersburgo. É romper a China. Esse é o objetivo. E depois é o baixo ventre da Rússia. Isto é, se puserem um pé no Irão, a seguir estão no Cazaquistão, no Azerbaijão, no Tajiquistão, e vai a nada. E aí vai a nada. Isto é uma guerra contra os BRICS. A guerra tem um objetivo. Primeiro, a apropriação do recurso económico, o alto do poder económico. Segundo, é enfrentar os BRICS. Esse é o objetivo. Desmantelar os BRICS. E atacaram. Vou terminar muito rapidamente apenas com um apontamento, ou 2 apontamentos. O que é que está a correr mal? O que é que está a correr mal? É que em 4 anos não perceberam que a guerra mudou. O paradigma da guerra também mudou. Isto é, não fizeram a leitura correta do que está a passar na Ucrânia. E continuamos a ter os mesmos alucinados a dizer que veio os leopardos, os Abrams, não sei o que, vão entrar, 2 dias estão em fogo, não é? E aqui é a mesma coisa, aqui era 4 dias. Quer dizer, dizem que o Putin queria o Estado que era em 3 dias. Não disse. Quem disse foi Mark Milley, digamos, para desvalorizar a ação russa. Aqui, o que estava definido que esta guerra ia durar 4 dias. Já vão em 8 semanas. Vamos ver na Páscoa onde é que estará. Portanto, o que é que não perceberam os norte-americanos? É que aqui o que estamos a assistir é um país a utilizar a mesma metodologia de ação que vimos no Kosovo, que vimos na Operação Desert Storm em 2003, no ataque ao Iraque, e que vimos em 99 no ataque ao Iraque, contra um país que está com um paradigma diferente. Isto é, todo o sistema, como os militares, como o Ocidente combate neste momento, não está preparado para enfrentar uma reação estratégica, uma ação estratégica, sendo em drones, em enxames de drones, isto é, estamos a atacar, o Ocidente está a atacar com mísseis patriotas, TEC-3 que custam 6 ou 7 milhões, contra drones que custam 20 mil euros. Portanto, nós temos protótipos e o outro lado tem equipamentos baratos, fáceis de descartar, depois fazem uma festa porque afundaram um navio que estava no Sri Lanka, mas a marinha iraniana é constituída por lanchas rápidas e pequenas, que se movimentam
Os lançadores de mísseis, no domingo disseram, já temos o povoador aéreo, etc., temos o espaço aéreo assegurado. Ainda não. O porquê? Porque a defesa aérea funciona. Mais os chineses entregaram, cederam a capacidade do sistema de visualização do campo de batalha, comando e controle, o sistema bem que permite ao Irão ter uma percepção do movimento e atacar os alvos cirurgicamente. Mas, como isto terminava, a enorme soberba do Ocidente, porque não ouvem, como não ouvem o seu Rodrigo, também não ouvem o Irão, não é? O Irão disse, porque em 21 de fevereiro, os americanos queriam fazer uma ação olimpística na zona. E informaram o Irão, através de canais paralelos, que o Irão não fazer nada, iam fazer uma ação olimpística, depois permitiam a olimpística, isto é, um ataque de mísseis, depois o Irão poderia recostar simbolicamente, como fez no Midnight Hammer, não é? Atacar um radar e ficava tudo perfeito. E o Trump bravava mais uma das vitórias que fala na televisão. E o Irão, na altura, isso foi: se os meus amigos atacam, recebem, mandamos tudo o que temos. Mas vão ter uma guerra prolongada, vamos fechar o estreito de Hormuz e vamos retaliar com tudo o que temos. Está. E mais, vamos ter uma guerra, como disse, prolongada. O que é que temos neste momento? Um trade-off tempo e equipamento. Portanto, como disse, há um desajustamento a quem é que beneficia, quem é que está no comando, quem é que é a iniciativa estratégica. Neste momento, isso nos parece é o Irão. É o Irão que é a iniciativa estratégica. Para terminar, Portugal. A questão dos Açores é uma doença crónica. É uma doença crónica. Isto é, o Sr. Professor falou muito bem na indivisibilidade da segurança. A minha segurança não pode ser à custa da segurança do meu vizinho. Ora, nós temos dois vizinhos. Um é a Espanha, já reparamos que o nosso governo não fala sobre o espanhol, não é? E já reparamos que temos um ministro do estrangeiro, vamos escolher um bom ministro, não é? Bom ministro, que há 2 anos estava em Madrid a insultar o governo espanhol, não é? 2 anos estava em Madrid a insultar o governo espanhol. E tivemos um cidadão candidato a Presidente da República que foi para Madrid dizer Sánchez a la cárcere. Portanto, a sensibilidade da nossa política é de qualidade. E depois, portanto, nós temos um desafio do lado. Depois vemos o nosso ministro dos Estrangeiros que vai negociar navios na Polónia e na Roménia, etc. Portanto, para falarmos de defesa aérea, o espaço aéreo português é controlado em Madrid. Há o que é em Madrid. Só para nós. E talvez fosse importante entendermos com os espanhóis nesta matéria, porque há usar dinheiro, não é? O nosso vizinho do lado do Atlântico são os americanos. Temos uma fronteira com eles ali. Portanto, isto tem que ser gerido com pinças. E, acima de tudo, o que tem que ser gerido é com base numa coisa. O Sr. Professor referiu muito bem. O interesse nacional. É o interesse do povo português. Quem elegeu estes cidadãos, não é? Foi o povo português. E elegeu-os. Nós não é para governar a Ucrânia, nem é para governar o Irão, é para governar o povo português. E o Estado tem 2 responsabilidades. Segurança, desenvolvimento e bem-estar social. É isso que o Estado português tem que garantir. E depois, o Sr. Professor falou muito bem da Europa. A Europa que nós sonhamos não é esta. Não é esta. Nós sonhamos com a Europa que saiu do Tratado do Utrecht, que é a Europa paz pelo comércio. Era uma Europa de desenvolvimento, era uma Europa de liberdade, era uma Europa de direitos humanos, era uma Europa de democracia. Não era um projeto geopolítico.
E a Europa não tem vocação para ser um projeto geopolítico. Porque na Europa esta gente odeia-se uns aos outros. O Macron odeia Merz, Merz odeia Tusk, Tusk odeia Putin e odeia Merz. Os ingleses gostam tanto da Europa que até saíram. Portanto, a Europa não é um projeto geopolítico. E a Europa devia ter aprofundado primeiro antes de ter alargado. Quando alargaram a Europa até aos confins, foi para destruir a Europa. E sabemos que isso foi a paga para entrarem no brinde, para entrarem na NATO. Nós vemos a Europa diferente de um jovem, ou de um chefe, etc. Mas nós, e com isto terminava, somos universalistas. Nós, quando mandamos exércitos, acabamos escravos nos reis africanos. Quando mandamos armadas, que era o exército embarcado, quando mandamos embaixadores, tivemos um império de comércio. O nosso império, temos as nossas misérias, as nossas, como é óbvio, não é? Mas percebemos, Dom João II percebeu que era com embaixadores, era que fazem os chineses, era levando ofrendas, até o Papa. Os italianos dizem em português e não paga, porque o Papa isentou os portugueses de impostos, tal foi a embaixada que criamos quando foi 10, a embaixada de Dom Manuel ao Papa. Portanto, nós somos europeus, somos portugueses, ibéricos, europeus, mas somos fundamentalmente universalistas. Somos muito mais do que a Europa.